prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, Apocalipse capítulo 14, versículo 13, o ponto 1, que diz: bem-aventurados os que morrem no Senhor. O versículo 13 diz: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Os homens olham para a morte física como a pior coisa que pode acontecer ao ser humano. Mas a morte física não é o fim. A morte física não existe para Deus. A segunda morte é a eterna separação entre Deus e o homem. Então veja, eu vou explicar agora por que a morte física não existe para Deus, né? Para Deus só existe a morte espiritual. Então observe, eu separei Apocalipse 21, versículo 8, que diz o seguinte: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então aqui foi dito que a segunda morte ela vai ocorrer após o juízo final. É a eterna separação entre Deus e o homem. O comentário prossegue: a primeira morte ocorreu no Éden, quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, onde está a morte física? Ela não é classificada na Bíblia por não existir para Deus. A morte física é apenas uma passagem do homem para a eternidade. Tá ok? Então, por que eu aproveitei esse ponto aqui para poder explicar? Bom, essa segunda metade da grande tribulação, os 144 mil estão protegidos. Mas nós veremos que, principalmente de Israel, morrerão muitas pessoas nessa segunda metade da grande tribulação. Eu falo principalmente de Israel porque é o nosso alvo. Das outras nações estão morrendo, né, pelos juízos, de todas as maneiras, por guerra, e Israel agora pela perseguição do anticristo. Então, durante essa segunda metade, para esses israelitas, em especial, né, que estiverem acreditando em Jesus Cristo, então eles são bem-aventurados, tá ok? Que diz, para que eles descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Bom, os israelitas que morrerem sem acreditar em Jesus como Salvador, nós sabemos que só existe um caminho para a salvação, que é Jesus. Desde Abel, o primeiro que morreu, até o último homem que morrer, se ele for salvo, ele é salvo por Jesus. Então, se os israelitas que têm conhecimento da verdade, têm a palavra da verdade nas mãos dele, pelo menos o Antigo Testamento, que eles chamam de Tanakh, e eles não obedecem, não creem, então esses que morrerem não serão bem-aventurados, porque morrerão e irão para o inferno.